Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Reflexões de Força. Hoje, vamos mergulhar em um dos mistérios mais intrigantes da Bíblia. Quais foram os animais que Deus não permitiu entrar na Arca de Noé durante o grande dilúvio? Você já parou para pensar como Deus selecionou os animais que seriam salvos e por que alguns ficaram de fora? Neste vídeo, vamos explorar as razões e os significados por trás dessa escolha divina. Prepare-se para descobrir fatos surpreendentes e refletir sobre a sabedoria por trás dessas decisões. Vamos juntos nessa jornada fascinante. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe seus comentários abaixo e compartilhe suas reflexões. Vamos desvendar esse mistério bíblico juntos. Você já se perguntou por que Deus não permitiu que certas criaturas entrassem na Arca de Noé? A Bíblia, no relato do dilúvio em Gênesis, menciona que Noé deveria levar para a arca 2 de cada tipo de criatura vivente, macho e fêmea, para preservá-los. Ele também deveria levar 7 pares de cada animal puro e 1 par de cada animal impuro, além de 7 pares de cada tipo de ave. Os termos puros e impuros se referem a categorias específicas de animais segundo as leis dietéticas, que seriam mais tarde formalizadas na Torá, particularmente no livro de Levítico, capítulo 11, e no Deuteronômio, capítulo 14. Animais puros são aqueles que são considerados adequados para consumo e sacrifício, segundo as normas estabelecidas por Deus. Esses animais, geralmente, são ruminantes que possuem o casco fendido. Exemplos incluem bois, ovelhas, cabras, veados. Animais impuros, por outro lado, são aqueles que não são permitidos para consumo ou sacrifício. Esses incluem animais que não ruminam ou não possuem cascos fendidos, como os porcos, camelos, lebres. Além disso, aves de rapina, muitos tipos de répteis e animais aquáticos sem barbatanas e escamas também são considerados impuros. Na época de Noé, mesmo antes das leis de Moisés serem formalizadas, parece que havia uma compreensão implícita dessas categorias. Isso é evidente pela instrução específica de Deus para Noé levar mais pares de animais puros do que de impuros. Essa distinção era importante porque os animais puros seriam necessários para sacrifícios, como o que Noé ofereceu após o dilúvio. Gênesis 8:20. Levar 7 pares de animais puros garantiu que Noé teria animais suficientes para realizar sacrifícios sem extinguir essas espécies. Além disso, esses animais puros serviriam como base para a alimentação e para reconstituir a fauna da terra, de acordo com as leis dietéticas que seriam estabelecidas mais tarde. Sendo a distinção entre animais puros e impuros é uma parte fundamental do plano divino para manter a santidade e a ordem entre os seres vivos. Esses conceitos não apenas influenciaram a dieta e os rituais dos israelitas, mas também ajudaram a moldar a narrativa da Arca de Noé, destacando a importância da obediência e da pureza. Em Gênesis 6:17, Deus menciona que traria um dilúvio de água sobre a terra para destruir toda a carne que tem fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que está na terra morreria. Então, se tudo na terra seria destruído, como os peixes poderiam ser afetados? Afinal, eles vivem na água e não respiram como os animais terrestres. É lógico pensar que mais água não afetaria quem já vive nela. Gênesis 7:20-23 detalha os animais que morreram no dilúvio. As águas subiram 15 côvados acima do ponto mais alto da terra, cobrindo as montanhas. Todos os seres vivos que se moviam na terra pereceram: aves, gado, animais domésticos, selvagens e os seres rastejantes, além de toda a humanidade. Tudo o que vivia na terra seca e respirava morreu. Deus destruiu todos os seres vivos na superfície da terra, exceto Noé e aqueles que estavam com ele na arca.
Gênesis 8:1. Nesse versículo é mencionado que, após o dilúvio, Deus se lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na arca. Mas você já parou para pensar por que os peixes e criaturas marinhas não foram mencionados? Afinal, esses animais não foram destruídos pelo dilúvio como os outros. Vamos explorar um pouco mais sobre isso. Até agora, falamos sobre os animais que Noé levou para a arca e entendemos a distinção entre animais puros e impuros. Agora, vamos discutir por que os animais aquáticos não precisaram entrar na arca. Embora a Bíblia não mencione diretamente a exclusão de animais aquáticos da arca, podemos inferir sua ausência a partir do contexto do dilúvio e algumas passagens bíblicas relacionadas. O dilúvio, descrito em Gênesis 7, 11 e 12, fala sobre a chuva incessante e o rompimento das fontes do grande abismo, resultando em uma inundação global. Neste cenário, os animais aquáticos que vivem em ambientes de água doce e salgada não precisariam de proteção dentro da arca, pois poderiam sobreviver naturalmente na água. No relato da criação, Gênesis 1, 20 e 22, descreve como Deus criou os seres aquáticos. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. Esta passagem enfatiza que os animais aquáticos foram criados para habitar nas águas e, portanto, são adaptados para viver em ambientes aquáticos, sejam eles doces ou salgados. Durante o dilúvio, Gênesis 7, 21, 22, destaca a destruição de toda a vida terrestre. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves, como de gado e de feras, e de todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todo homem, tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Note que a ênfase está nos seres que habitam a terra seca e têm fôlego de vida em suas narinas. Isso implica que os seres aquáticos, adaptados à vida na água, não foram afetados da mesma maneira e, portanto, não precisaram de proteção dentro da arca. Podemos concluir que os animais aquáticos não entraram na arca porque eles podiam sobreviver no ambiente inundado do dilúvio. A Bíblia, através de suas descrições da criação e do dilúvio, nos fornece pistas claras de que esses seres estavam naturalmente adaptados para sobreviver em tais condições. Devido à extrema maldade e corrupção, que incluía a violência associada à presença dos nefilins, Deus decidiu purificar a terra com o dilúvio. Gênesis 6, 7 e 8 menciona que Deus resolveu destruir de sobre a face da terra o homem que criei, mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Os nefilins e o dilúvio estão intimamente ligados na narrativa bíblica, especialmente no livro de Gênesis. Os nefilins são mencionados na Bíblia em Gênesis 6, 1, 4 e Números 13, 33, e são frequentemente descritos como seres gigantescos e poderosos. No entanto, a Bíblia não fornece uma descrição detalhada de sua aparência. A imagem dos nefilins varia dependendo da interpretação e da tradição. Segundo a Bíblia, os nefilins surgiram quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e geraram filhos. Os nefilins são frequentemente descritos como gigantes. Em Gênesis 6, 1-4, eles são chamados de homens de renome e heróis da antiguidade, sugerindo que eram maiores e mais poderosos que os humanos comuns. Além de seu tamanho, os nefilins eram conhecidos por sua força e habilidades extraordinárias. A palavra nefilim pode ser traduzida como os caídos
mas também pode implicar seres de grande poder. Em Números 13:33, quando os espiões israelitas voltam da terra prometida, eles relatam ter visto nefilins e se sentiram como gafanhotos em comparação a eles. Isso sugere que os nefilins tinham uma aparência impressionante e talvez aterrorizante. Fora da Bíblia, algumas tradições e textos apócrifos fornecem descrições mais detalhadas dos nefilins no livro de Enoque. Este texto apócrifo, que não faz parte do cânon bíblico, descreve os nefilins como filhos dos vigilantes, o que seriam os anjos caídos e mulheres humanas. Eles são descritos como seres gigantescos, com cerca de 300 cúbitos de altura, aproximadamente 137 metros, o que é evidentemente uma hipérbole para enfatizar seu tamanho descomunal. Outras tradições judaicas e cristãs. Em algumas tradições judaicas e cristãs, os nefilins são descritos com aspectos mais monstruosos ou angelicais, refletindo sua origem mista entre seres celestiais e humanos. Nas artes e na cultura popular, os nefilins são frequentemente retratados como gigantes musculosos, com feições humanas exageradas. Eles podem ter uma aparência mais bárbara ou primitiva, com elementos que ressaltam sua natureza poderosa e semidivina. A Bíblia descreve um aumento significativo da maldade na terra durante o período em que os nefilins estavam presentes. Gênesis 6, 5, 6 relata que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Deus viu que a corrupção e a violência eram grandes e isso o entristeceu profundamente. Devido à extrema maldade e corrupção que assolava a terra na época, a situação era ainda mais complicada devido à presença dos nefilins, figuras misteriosas que surgiram da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Esses nefilins, mencionados em Gênesis 6, 4, como os homens poderosos, que eram de antigamente, os homens de renome, contribuíram para uma atmosfera de violência e decadência moral. Deus, em sua justiça e soberania, decidiu purificar a terra com o dilúvio, como uma resposta à perversidade humana. Em Gênesis 6, 7, 8, lemos que Deus resolveu destruir de sobre a face da terra o homem que criei, pois a maldade do coração humano era imensa. No entanto, mesmo diante desse cenário sombrio, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Ele era um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos, e Deus escolheu preservá-lo, juntamente com sua família, como o remanescente fiel que seria a semente para repovoar a terra após o dilúvio. Essa demonstração da graça de Deus para com Noé destaca a importância da retidão e da fé, em meio à escuridão e à depravação. Mesmo em tempos de juízo, Deus encontra um remanescente fiel e promove a continuidade de sua obra redentora na história da humanidade. Noé foi escolhido por Deus por causa de sua retidão, integridade e fé em um tempo de grande corrupção e maldade na terra. Em Gênesis 6, 9, a Bíblia nos diz que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Isso significa que Noé mantinha uma relação próxima e obediente com Deus, vivendo de acordo com os princípios e mandamentos divinos, mesmo quando todos ao seu redor se entregavam à depravação e à injustiça. Além de sua retidão moral, Noé também demonstrou fé e obediência às instruções divinas quando Deus o chamou para construir a arca e pregar sobre o julgamento iminente. Hebreus 11, 7 destaca a fé de Noé, dizendo que, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, com temor, preparou a arca para o salvamento de sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Portanto, Noé foi escolhido por sua justiça, integridade e fé em Deus.
tornando-se o instrumento através do qual Deus preservaria a vida na terra durante o dilúvio e iniciaria um novo começo para a humanidade. Sua escolha destaca o princípio bíblico de que Deus valoriza a retidão e a fé em meio à corrupção e à desobediência, e que Ele sempre providencia um meio de salvação para aqueles que o seguem com fidelidade. A construção da arca foi uma tarefa monumental, realizada por Noé e sua família, sob a orientação direta de Deus. De acordo com o relato bíblico em Gênesis, Deus instruiu Noé a construir uma grande embarcação para preservar a vida durante o dilúvio iminente. A arca foi construída com madeira de qualidade, possivelmente de cipreste ou gofer, e foi selada com betume para torná-la impermeável. Ela tinha 3 andares e uma grande quantidade de espaço para abrigar os animais, alimentos e provisões necessárias para Noé, sua família e todas as criaturas vivas. Noé e sua família trabalharam diligentemente na construção da arca, seguindo as instruções detalhadas que receberam de Deus. Apesar das dificuldades e do ridículo que enfrentaram da parte da sociedade incrédula ao seu redor, eles perseveraram na obra, confiando na promessa divina de que o dilúvio estava por vir. A construção da arca levou um tempo considerável, possivelmente décadas, durante as quais Noé e sua família se dedicaram inteiramente à sua realização. Eles enfrentaram desafios físicos, emocionais e espirituais ao longo do caminho, mas permaneceram fiéis à sua missão de obedecer a Deus e preservar a vida conforme Ele havia ordenado. Finalmente, quando a arca foi concluída, Noé e sua família entraram nela juntamente com os animais. De acordo com o relato bíblico do dilúvio em Gênesis, Deus instruiu Noé a colocar na arca 2 de cada tipo de criatura vivente, macho e fêmea, para preservá-los. Além disso, Noé também foi instruído a levar 7 pares de cada animal puro e 1 par de cada animal impuro, juntamente com 7 pares de cada tipo de ave. A Bíblia não fornece uma lista detalhada de todos os animais específicos que entraram na arca, mas menciona categorias gerais de animais que Noé deveria levar. A seleção dos animais foi feita com base na capacidade de repovoar a terra após o dilúvio e manter o equilíbrio ecológico. Portanto, animais de todas as espécies, desde os mamíferos terrestres até as aves do céu, foram trazidos para a arca por Noé, sob a orientação divina, para garantir a preservação da vida durante o grande dilúvio, e Deus fechou a porta, dando início ao dilúvio que cobriria a terra por 40 dias e 40 noites. A arca foi um símbolo poderoso da providência divina e da salvação para aqueles que confiaram em Deus em meio ao julgamento iminente. Os animais aquáticos, como peixes, não precisaram entrar na arca porque já estavam naturalmente adaptados ao ambiente aquático. Enquanto a Bíblia não especifica explicitamente quais animais não entraram na arca, podemos inferir que os animais aquáticos não foram incluídos, pois estavam seguros em seu habitat natural, a água. A arca foi especificamente projetada para preservar a vida durante o dilúvio, que foi um evento catastrófico de inundação que cobriu a terra. Como os peixes vivem na água, eles não seriam afetados pelo dilúvio da mesma forma que os animais terrestres, que precisavam de proteção contra a inundação. Portanto, os peixes e outros animais aquáticos não entraram na arca porque já estavam em seu ambiente natural, onde poderiam sobreviver à inundação sem a necessidade de abrigo especial. A arca foi projetada para preservar principalmente os animais terrestres e aves, que não podiam sobreviver debaixo d'água durante o dilúvio. Os dias de Noé na arca foram marcados por uma mistura de desafios, expectativa e confiança na providência divina. Enquanto a chuva torrencial caía e as águas do dilúvio subiam,
Noé e sua família, juntamente com os animais, estavam seguros dentro da arca, protegidos do julgamento que devastava a terra. Inicialmente, os dias na arca foram provavelmente ocupados com atividades relacionadas à manutenção da embarcação e ao cuidado dos animais. Noé e sua família podem ter enfrentado desafios logísticos, como garantir que os animais fossem alimentados e mantidos saudáveis durante sua estadia prolongada na arca. Além das tarefas práticas, os dias na arca também teriam sido um tempo de reflexão espiritual e confiança em Deus. Noé e sua família confiaram na promessa divina de proteção e salvação, mantendo sua fé mesmo quando estavam isolados do mundo exterior. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, a espera pela diminuição das águas do dilúvio e o retorno à terra se tornava uma jornada de paciência e perseverança. Noé continuou a confiar em Deus, mantendo-se fiel à sua missão de preservar a vida e aguardar o cumprimento da promessa divina. Finalmente, após 40 dias e 40 noites de chuva incessante, as águas começaram a recuar e a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Os dias na arca deram lugar a um novo começo para Noé e sua família, à medida que saíam da embarcação para repovoar a terra e começar uma nova vida após o dilúvio. Ao refletirmos sobre a história da arca de Noé, somos lembrados da grandeza e da soberania de Deus. Em meio ao dilúvio, ele providenciou uma embarcação que preservaria a vida de Noé, sua família e os animais da terra. Essa história nos ensina que Deus é poderoso para cumprir suas promessas e nos proteger em tempos de adversidade. Além disso, ao discutirmos sobre os animais que não entraram na arca, como os peixes, somos lembrados da sabedoria divina em projetar cada criatura de acordo com seu habitat natural. Os peixes, criados para viver na água, foram preservados durante o dilúvio, sem a necessidade de entrar na arca, demonstrando como Deus cuida de todas as suas criações com amor e providência. Portanto, que possamos aprender com a história da Arca de Noé a confiar na bondade e na fidelidade de Deus em todas as circunstâncias. Que possamos reconhecer sua grandeza e soberania, sabendo que Ele sempre tem um plano perfeito, mesmo nos momentos mais desafiadores. Agradeço por acompanhar este vídeo e por se envolver nessas reflexões profundas. Se você gostou do conteúdo e deseja mais reflexões inspiradoras, não se esqueça de se inscrever no canal Reflexões de Força. Juntos, podemos continuar crescendo espiritualmente e explorando as maravilhas da Palavra de Deus. Até a próxima! E que as reflexões sejam sempre uma fonte de força e inspiração em sua vida.